Ataque de pelancas do senhor Arruinaldo Azevedo. Vamos ver o que ele falou aqui. Ele ficou louco com 2 projetos de lei apresentados e simplesmente surtou. Vamos ver. Vai lá. A deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, apresentou 2 projetos de lei que buscam desobrigar a vacinação de crianças e proibir de forma ampla a imposição de vacinas em todo o território nacional, inclusive em contextos de pandemia ou calamidade pública. Exatamente. Desobrigar para não haver perseguição, coação, restrição de direitos, como fizeram no caso que eu denunciei em Cunha Porã. Queriam arrombar a porta da casa dos pais para pegar a criança e levar para vacinar no postinho e devolver a criança. Você é a favor disso? Eu não sou. Estamos vivendo tempos sombrios. Depois, não felizes com esse abuso de autoridade dos agentes estatais, o que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu? Restringir os direitos, tirar a CNH e o passaporte dos pais. Os pais tiveram que fugir da cidade de Cunha Porã. Então, o meu projeto, o objetivo é que não tenha esse tipo de perseguição, que os indivíduos sejam livres para escolher. E vou frisar aqui, eu sou a favor de que o Estado forneça a vacina, incentive a vacina e dê informações sobre a vacina. E cada um escolha. Sempre foi assim. E quando começaram a perseguir, é que as pessoas começaram a desconfiar. Mas vamos continuar aqui no ataque de pelancas, que tá bem legal. No PL... Fala um pouco, Vale Bene. Eu gosto dessa parte. Ele gosta inclusive dessa parte. Em contexto de pandemia. Vai lá. No PL... Sim, senhor, porque pandemia não é motivo para restringir direitos. Porque a maior emergência são os nossos direitos individuais, os nossos direitos naturais, a nossa liberdade. Porque senão o vírus aí escapa do laboratório, que no começo era a teoria da conspiração, né? Hoje tá lá nos Estados Unidos confirmado que o Covid saiu de um laboratório chinês. Aí eles inventam um vírus para conseguir controlar o mundo todo numa governança global, igual fizeram agora um pacto pandêmico lá no OMS. E é por isso que os Estados Unidos saiu da OMS, a Argentina saiu da OMS, os líderes mundiais que têm sanidade mental estão saindo da OMS, porque não é mais sobre saúde, é sobre ideologias. E projeto de lei 2641 de 2025, a deputada propõe que toda vacinação somente poderá ser realizada mediante consentimento expresso, livre e esclarecido do indivíduo ou de seu representante legal. A medida se aplica a todas as faixas etárias e veta a exigência de comprovação vacinal para matrícula em escolas, acesso a serviços públicos, participação em concursos ou emissão de documentos. Mas é claro, gente, se você ler, o cidadão que parar para ler o meu projeto de lei, o 2641 de 2025, isso aqui é um tratado da liberdade. Porque o que a gente viu após a pandemia são coisas inaceitáveis e inacreditáveis. A UFSC, por exemplo, ela exige comprovante de vacina para matrícula. Exige dos funcionários. Isso não está em nenhum lugar, em nenhuma lei. O meu projeto é muito bom. O Arruinaldo Azevedo deveria fazer um quadro e colocar lá na sala dele. O que mais, Arthur? A proposta também busca incluir no Código Penal o crime de coação vacinal, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Conforme o texto, haverá agravante se o autor for servidor público ou se o ato ocorrer em instituições de ensino ou saúde. O projeto define como coação não apenas a ameaça direta, mas também medidas indiretas como restrições. Sim. Se um agente público... Aquilo que aconteceu em Cunha Porã foi abuso de autoridade. Então, por que eu falo aqui de criar o crime de coação vacinal? Porque nós estamos vendo isso acontecer. A vacinação forçada, que pega alguém à força e leva para vacinar, ela não é permitida no Brasil. Nem o Lewandowski, quando era ministro do STF, teve essa pachorra de permitir isso. Ele diz lá na decisão dele que não pode dar vacinação à força, mas ele permite a vacinação compulsória, que é restringir direitos, impedir de acessar uma CNH, um passaporte, um local, que eu sou contra isso também. Restrições de acesso a serviços e benefícios. Muito bem. E aí ela fez um outro, que os pais não podem ser punidos, etc. E aí eu fiz um outro, que é o PL 2643 de 2025, que diz o quê?
acrescenta o parágrafo 4º a uma lei lá de 1975 para desobrigar os pais ou responsáveis de vacinar menor mediante a apresentação de atestado médico que contraindiquem a aplicação do imunizante. Por que eu fiz esse projeto de lei aqui? Porque estão desrespeitando até mesmo a autonomia médica. Ministério Público, Judiciário, juízes querendo dizer o que o médico pode ou não pode indicar ou contraindicar. E médicos calados, médicos com medo. Então, que faculdade o cara que é do Ministério Público ou que é juiz fez? Direito, não de medicina. Então tem que ser respeitada a autonomia médica e também a autonomia do poder familiar. Existe já um decreto de 1975 que fala isso, mas parece que esqueceram. Então nós estamos reforçando isso aqui. E diz assim: por que é que a Júlia Zanatta não torna facultativa a vacinação de vaca? E aqui, obviamente, né, ele quis talvez me chamar de vaca, né, mas na verdade o gado quem é não sou eu, né? Boi. Febre aftosa. Sem vacina. Facultativo. Torna facultativa a vacinação do gado. Aposta na chamada imunização do rebanho, senhora. Mas aí vai dar prejuízo para sua turma, né? Que vai começar a morrer vaca. Os importadores não vão querer comprar. Uma das grandes vantagens do Brasil ser declarado livre da febre aftosa. A gente é livre da febre aftosa por quê? Por causa das flores da cabeça da deputada. Tinha que falar da minha tiara, né, Ronaldo? Vou mandar uma pra ti. Ou por causa da vacina. Olha a delinquência desse negócio. Lembrando, em entrevista ao UOL, o Bolsonaro, e em todo canto, se jacta de não ter tomado a vacina. Eu também me orgulho de não ter tomado a vacina. É uma escolha minha. Aceita. Com essas suas eloquentes flores na cabeça, que tem uma tradição bastante antiga. Qual tradição, Reinaldo? Tem medo de falar? Fala! Tem medo de falar a narrativa porca que a esquerda vende sobre a minha tiara? Me chama pro teu programa, Reinaldo. Me chama pro teu programa. Eu te desafio a me chamar pro teu programa e debater comigo. Não tem coragem. Então é isso, pessoal. Os meus 2 projetos de lei, corajosos e necessários, de um debate que nós precisamos travar cada vez mais. Ou então, não passaremos de bonecos manipulados pelo Estado.